Vamos voltar a falar da Lagoa, porque o Ministério Público Federal e a Polícia Civil estão investigando o rompimento, né? Infiltração dessa história da Casan, lá na Lagoa da Conceição. Danos, muitos deles irreparáveis, 35 casas contabilizadas, mais de 60 pessoas diretamente atingidas e desabrigadas. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado já tinha alertado a Casan sobre um possível desastre. Agora aconteceu. A lagoa artificial que sofreu o rompimento existe há décadas nas dunas da Lagoa da Conceição. A estrutura funciona para armazenar e drenar a água que já passou pela estação de tratamento da Casan, que fica ali do lado. Por ser uma região de dunas, o solo trabalha de forma diferente. Por isso, o monitoramento pelos órgãos fiscalizadores é fundamental. Hoje, as estações de tratamento da Casan existentes em Florianópolis não geram acumulação de água, como é o caso da estrutura da Lagoa da Conceição. Segundo a Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, com o passar dos anos, é como se tivesse se formado uma barreira, uma camada no fundo da lagoa artificial, que dificulta a infiltração e reduz a permeabilidade do terreno. E com o passar dos anos, traz risco de colapso. O que a gente viu ali foi uma junção dos piores cenários, né? Não tinha sol para ajudar a evaporar, muita chuva entrando e alimentando a lagoa, né, em níveis extraordinários, né, fora do que se costuma observar. Isso fez com que a água acumulasse de forma que a parede de areia, né, que foi se formando e segurando aquela água naturalmente, ela, enfim, cedeu, né? Por sorte, a lagoa de infiltração que colapsou foi a menor. Com todo o volume de chuva dos últimos dias, a água retida aqui, cerca de 5 milhões de litros, extravasou por 2 pontos diferentes, atingindo casas que estavam pelo caminho até chegar na Lagoa da Conceição. Moradores que foram atingidos pela enxurrada alegam que já tinham procurado a Casan dias antes da tragédia para comunicar um possível risco de rompimento. A gente ligou para a Casan esteve aqui, olhou e disse assim, não, é só uma aguinha que está transbordando, não tem problema nenhum. Quinta-feira já estavam ligando na Casan para resolver esse problema, esse descaso público com a gente. Então isso aqui não é o resultado da chuva, isso aqui é o resultado do descaso da Casan. Antes de romper, ele tende a vazar um pouco de água e dar alguns sinais. O problema é que, como não tem monitoramento de fato da estrutura, por ela não ser tratada como uma barragem, isso passa despercebido do setor técnico. A Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina já tinha alertado a Casan sobre o desastre. No documento, com data de junho de 2020, a Aresc já tinha alertado para graves problemas na estação de tratamento. Foi recomendado à Casan um medidor para controle de vazão de entrada e saída dos rejeitos. Foi solicitado ainda um plano de emergência para evitar possíveis inundações. A Associação de Moradores da Lagoa da Conceição também fez contato com a presidência da Casan em maio do ano passado. O pedido era para que os moradores tivessem acesso ao sistema de gestão da rede. A associação alegou que, com base nos princípios da transparência, gostaria que a Casan disponibilizasse essas informações. Aliás, não apenas essa lagoa de evapoinfiltração, como a própria estação de tratamento de esgoto na Lagoa da Conceição, sempre foi uma grande preocupação dos moradores que tentaram já há algum tempo inviabilizar essa estrutura e partir para uma solução mais sustentável. Em junho do ano passado, a Associação de Moradores recebeu um posicionamento da Casan. Por e-mail, foi informado que é impossível atender o pedido dos moradores por se tratar de informações estratégicas do setor técnico operacional. A Casan informou ainda que o mesmo pedido foi levado à Comissão Interna de Acesso à Informação e essa comissão também negou a liberação dos dados. O Instituto do Meio Ambiente e a Fundação Municipal do Meio Ambiente devem notificar a Casan ainda hoje. O Ministério Público Federal e a Polícia Civil estão investigando o desastre natural na Lagoa da Conceição. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. O objetivo é identificar as causas do rompimento da lagoa e também possíveis responsáveis. Se a gente chegar à conclusão que há realmente materialidade desse crime, né, que está sendo investigado,
E se chegar a autoria, provavelmente o relatório do inquérito policial vai ser nesse sentido de indiciamento dos prováveis culpados. O lago, ele não se tinha em projeto a ideia que ele formaria um corpo d'água tão grande, né? Então, isso acabou passando despercebido dos técnicos, de que isso poderia vir a ser um risco um dia, né? Então, se você lê o plano de contingência, não tem um risco identificado lá como rompimento do lago, rompimento das barreiras. Em hipótese alguma foi prevista essa possibilidade. O esgoto que estava na lagoa artificial já era tratado, mas os nutrientes presentes na água e agora em contato com a água da Lagoa da Conceição tende a alimentar as bactérias e algas. E isso pode trazer impactos ambientais graves. Por causa da grande quantidade de chuva, o impacto deve ser menor, mas a orientação é evitar o banho de mar ou contato com essa água. Primeira coisa importante, tem que se proibir banho na região da lagoa por um período até que esteja seguro. A gente nunca conviveu com um despejo tão grande de esgoto tratado na Lagoa da Conceição. Então a gente não pode colocar em risco a saúde das pessoas também. Em nota, a agência de regulação informou que já fez uma fiscalização no local do desastre e que está monitorando os trabalhos da Casan. A Aresc também notificou a Casan solicitando mais informações sobre o episódio. A agência concluiu dizendo que um relatório está sendo elaborado para trazer o resultado e encaminhamentos da fiscalização que foi realizada. A Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis e o Instituto do Meio Ambiente também acompanham o incidente na Lagoa da Conceição.